Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos e queridas ouvintes, povo abençoado, bom dia, muita paz para você, saúde, alegria, prosperidade, abundância, vitória para você no dia de hoje. É muito bom eu estar aqui com vocês, né? E você aí na sua casa, no seu escritório, no seu carro, no ônibus, enfim, o importante é que você está conectado com a gente neste momento muito especial, dando abertura aí a mais uma jornada de fé e vai ser tremendo, hein? Convido a você a nos acompanhar aqui de segunda a sexta-feira, sempre com uma mensagem de fé, uma palavra de direção e no final a oração por todos vocês. O nosso abraço, o nosso carinho especial a você que tem prestigiado o nosso ministério, seja aqui pelo rádio, você que nos ouve no nosso canal no YouTube, nas plataformas digitais, o importante é que estamos chegando até você. E tudo tem um propósito. E hoje, daqui a pouquinho, vou entrar e falar um pouquinho sobre isso, de estarmos aqui nesta manhã. Tudo tem uma razão, tudo tem um propósito. Tá bom, gente querida? Olha, gente, é o seguinte, hein? Se você deseja entrar em contato com a gente para pedir oração, para contar uma bênção ou apenas para confirmar a sua audiência, né? Se você ouve pelo rádio, nós temos a opção do WhatsApp, que é um número exclusivo para você enviar aí a sua participação. 996155162. 996155162, tá certo? Outras informações também, você pode entrar no nosso site agindodeusquemimpedirá.com.br, agindodeusquemimpedirá.com.br, e ali nesse site você vai encontrar ali os links para você nos achar no canal oficial do YouTube, nas redes sociais do Agindo Deus. Então pelo site você vai localizar ali e assim você pode seguir a gente. Mas eu quero aqui divulgar especificamente o Instagram. Você tem o Instagram aí? Segue aí, Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram, porque ali no Instagram a gente sempre coloca algo mais ali para abençoar você. Às vezes um vídeo, uma parte de um vídeo, às vezes ali uma foto que tem a conotação ali com o que a gente está desenvolvendo, né, tanto no virtual e no presencial, para abençoar você. O objetivo, tudo que nós colocamos aqui no ar pelo rádio e também plataformas digitais, redes sociais, é para que quem ouvir ou ver algo do nosso ministério venha a ser edificado em Cristo, na palavra, e você seja abençoado poderosamente também. Tá certo, meus amados? Muito bem, daqui a pouquinho então entramos na palavra, estamos aí com muita expectativa. Aliás, eu quero fazer apenas uma pergunta, não sei se você vai apenas pensar, analisar, refletir, que o objetivo é esse, né? Quem sabe alguém até vai querer mandar um zap pra gente aí. Mas como que está a tua expectativa, né? Para esse final de ano? Você está tendo expectativa boa, né? Tem gente que tem expectativa ruim, né? Tem isso também, né? Mas eu espero que você esteja com boas expectativas, esteja assim animado para novos desafios, porque a verdade é certa, minha gente. As mudanças que estão ocorrendo vão continuar ocorrendo na nossa vida. Desde quando você nasceu, sempre teve mudanças, né? E vai continuar tendo, né? E cada fase da vida, eu acredito muito assim em ciclo de vida. Cada virada de ciclo, nós encaramos mudanças e novos desafios. Então nós temos que estar aí preparados. E a gente divulga aqui a fé, a esperança, ensinamentos à luz da palavra de Deus, justamente para você vencer os desafios dessa nova fase aí que você está entrando hoje, quem sabe, tá certo? Esse é o nosso objetivo. Então, interaja com a gente e seja feliz e abençoado. Muito bem, vamos então entrar na palavra de hoje. E a palavra de hoje é o seguinte, eu coloquei aqui um título, né? Tudo foi criado com um propósito. Tudo foi criado
com um propósito. Por exemplo, eu creio que pelo fato de eu estar aqui falando e do outro lado aí tem pessoas me ouvindo, eu creio que isso é um propósito. Eu não estou aqui por acaso. Eu creio que é um propósito de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma, obviamente, ok? Mas tem essa palavra propósito, mas também tem aquela palavra, você já ouviu falar aquela palavra desígnio, né? Então desígnio na realidade é um propósito ou uma ideia, né, de realizar algo. Isso tudo é desígnio ou propósito. Então talvez eu vou falar um pouco hoje, se Deus permitir, talvez amanhã também, ou a palavra propósito ou a palavra desígnio, ou uma ou outra, buscando o mesmo foco aqui no nosso ensinamento de hoje. Então, veja bem, preste bem atenção no que eu vou falar para você. Todos nós enfrentamos certos problemas. Agora, olha que interessante. Você já ouviu falar do Thomas Edison? Pois é, ele foi o inventor, né? Então, quando o inventor, seja ele o Thomas Edison, né, ou qualquer outro, geralmente ele inventa alguma coisa, ele cria alguma coisa, ou seja, a sua criatividade geralmente se baseia em um problema existente, não é verdade? Então, o que acontece? Ele vai solucionar o problema. E uma pessoa que consegue criar a solução, preste bem atenção nisso aqui, uma pessoa que consegue criar uma solução para um problema, ou seja, quem criou a solução vai ser recompensado. Olha que lindo isso. Então, meu amado e minha amada, quem sabe, né, iniciando essa semana, e você precisa hoje resolver um problema, talvez na sua empresa, talvez no seu negócio próprio, talvez na sua família, talvez em alguma área da sua vida, você está precisando de uma solução. Vamos crer, meus amados, vamos crer que Deus, que Jesus vai nos iluminar e vai dar para você, quem sabe, uma ideia, uma estratégia, vai te dar uma criatividade para você resolver um determinado problema que você foi, vamos assim dizer, criado para resolver. Olha que interessante isso é muito legal. Quando eu estava meditando, orando, pedindo a Deus sabedoria para falar com vocês aqui, e pesquisando na Bíblia, observando os homens de Deus da Bíblia, justamente para resumir algo que você vem entender, que você que me ouve, primeiro, você não me ouve por acaso. Eu creio que foi uma conexão totalmente espiritual. Mesmo você que me ouve hoje pela primeira vez e deve estar pensando, por que eu fui descobrir isso agora? Porque agora é a hora. É o propósito de Deus você nos descobrir aqui, seja pelo rádio. Sempre eu gosto de falar que aqui a gente está ministrando pela rádio de manhãzinha, mas essa mesma ministração do rádio, ela é enviada também para o nosso canal no YouTube, também ali no Spotify, então é espalhado aí pelas plataformas digitais. Então talvez você me ouve pelo rádio, às vezes de outra maneira. Então, independente qual o veículo de comunicação que você está me ouvindo, o importante é que você está me ouvindo. Então isso é um propósito, isso não é um acidente de percurso, é um propósito de Deus. Então, meus amados, problemas são muitas vezes catalisadores da criatividade. Por isso que eu falei o exemplo aqui de um inventor, né? Existe ali alguns problemas a serem resolvidos, então os problemas acabam catalisando uma criatividade. E quem sabe ainda esse ano, estamos agora no mês de dezembro, né? Quem sabe esse ano ainda, Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar uma ideia, ou seja, você vai criar algo, Deus vai te iluminar. É muito bacana quando a gente pensa nessa perspectiva, é tremendo, porque você não nasceu para nada, né? Você nasceu com um propósito. Talvez você já ouviu isso aqui, outros ensinamentos falando sobre o propósito, né? Você até entendeu, mas esqueceu. E sabe, você está aí meio desanimado, para baixo, achando que não tem mais jeito. Calma, tem jeito sim, meu amado, tem jeito. Por isso que você está me ouvindo. Eu creio que Deus nos colocou aqui para ajudar muita gente. Eu sei que a gente não vai ajudar todos, mas aqueles que nos ouvirem e entenderem os ensinamentos, com certeza você vai ser abençoado. Eu não tenho dúvida nenhuma. Você está entendendo? Olha que interessante, em Deuteronômio, capítulo 8,
o verso 18 diz assim: antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires poder. Força aqui significa vigor, energia, capacidade, recurso. Então, baseado aqui nessa introdução aqui, é isso. Então você foi criado para algo e Deus é que vai nos capacitar. Por exemplo, se o teu carro dá um problema, geralmente você vai levar, ou vai ser para o mecânico, resolver o problema se for mecânico, se for um eletricista, né? E assim por diante. Se você está com um problema dentário, o que você vai ter que procurar? Obviamente, um dentista. Não é assim que funciona? De repente você precisa resolver um problema de documentos legais na justiça. Às vezes você vai precisar o quê? De um advogado. Não é assim? Se você vai montar uma empresa, de repente você vai precisar do quê? De um contador. Por que eu estou dando exemplo de profissões? Porque é assim que funciona. Tudo tem um propósito. Por que você está fazendo essa faculdade? Por que você está terminando a sua faculdade? Por quê? É com um propósito. Você não está lá, eu estou fazendo a faculdade só porque eu quero ter um diploma nessa área. Muitos até pensam isso, mas eu creio que é com um propósito. É com uma razão, entendeu? Então preste bem atenção nessas colocações aqui. A razão pela qual Deus nos criou é justamente, sabe por quê? Porque Deus deseja ter conosco um relacionamento de amor. Exatamente. Deus quer ser escolhido, né? Deus quer que você o busque diariamente. Deus quer que você o aprecie todos os dias da sua vida. Por isso que Deus então criou Adão e Eva. Ou seja, é como se ali, vamos assim dizer, Adão tinha ali um pequeno problema, vamos usar esse termo, né? Ele precisava de uma companhia humana. Adão estava sozinho. Olha o que diz a Bíblia, né? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então se veja bem, está em Gênesis 2, verso 18 e do 21 ao 23. Então entenda esse detalhe aqui. Cada um de nós, de certa forma, né, a gente é uma solução para alguma coisa. Entendeu o lance? Então você me ouve e eu creio que Deus está falando com você para entender que você nasceu para um propósito, para uma missão, para um desígnio. Assim é também, sendo assim, quando você abre os seus olhos a cada manhã, você vê o mundo inteiro repleto de soluções. Tudo criado é uma solução para alguém, em algum lugar, em algum momento. Então, meu amado e minha amada ouvinte, você, exatamente você, é você mesmo. Você é uma solução viva para alguém. O que significa? Significa que você é uma recompensa para outra pessoa. Adão estava só. Deus criou a Eva. Adão e Eva, não é assim? Então, olha que bonito, Deus faz tudo completo. Deus não faz bênção, não dá bênção pela metade, entendeu? Você já não pensou em algum momento da vida? Por que eu nasci, né? Às vezes tem gente que fica em parafuso, né? Por que eu nasci? Uns estão tão desanimados, eu não sei lá, não sei para que eu nasci, eu não sirvo para nada. Não, calma. Se você é uma dessas pessoas, Deus essa semana vai colocar ordem na sua vida,
Mas para Ele colocar ordem na sua vida, você tem que entender, você tem que ter calma, não se desespere, tudo tem uma solução, entendeu? Tudo tem uma solução. Olha o que diz Jeremias, capítulo 1, do 4 ao 5. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Olha que interessante. Você percebe aqui, né, que Jeremias, ele foi criado com um propósito. E Deus estava falando para ele: olha, antes que você fosse formado, eu já te conhecia, rapaz. Entendeu? Assim é comigo também. Assim é com você também. Gente, eu falo, olha, quando eu medito olhando por essa perspectiva do ensinamento de hoje, sabe, a gente se valoriza mais. Olha que legal, olha que bênção, sabe? A gente está podendo ministrar a palavra. Eu me lembro, dentro da minha realidade aqui, que eu tenho ensinado vocês, eu me lembro muito bem, quando eu tinha em torno aí de 12, 13 anos mais ou menos, a minha querida mamãe, nós morávamos no interior do Paraná, a minha cidade natal, chamada Jandaia do Sul, no Paraná, né? E eu me lembro muito bem que a minha mamãe comprou um radinho, eu lembro, quando ela comprou um rádio. E ela colocava o rádio em cima da geladeira e puxava a antena no último para captar bem ali, né, a emissora. E eu me lembro que ela ouvia uma determinada emissora, né? E aquilo que ela ouvia eram pastores, pregadores da época, né? E eu me lembro, com essa idade eu ouvia ali. E eu não imaginava aquilo, mas Deus Todo-Poderoso, mesmo Deus que chamou Jeremias, ele estava vendo que eu estava ouvindo ali. Mas pasmem, depois de muitos anos, eu estou aqui em Curitiba, ministrando a palavra de Deus aqui nessa emissora, mas também em uma outra emissora, que já estamos lá praticamente há quase 17 anos, ministrando a palavra de Deus, e era justamente a emissora que a minha mãe ouvia, e quando eu tinha na faixa aí desses 12, 13 anos de idade. Olha que conexão sensacional. Eu lá imaginava com 12 anos? Não, claro que não, mas Deus sim. É isso, meu amigo, é isso. Então tem coisa que você vai fazer que nem passou pela tua cabeça necessariamente, mas passou, sabe onde? Na cabeça de Deus, no coração de Deus. Então não desista da vida. A vida é maravilhosa. Tem luta, tem problema, tem desafios? Com certeza, óbvio, não é? Mas a vida é para ser vivida. Então você nasceu com um propósito. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Como eu disse aqui de Jeremias, Deus criou Jeremias para um momento, para uma época, para um povo especial. O mesmo vale para mim e vale para você, meu querido e minha querida. E Deus quer, e Deus irá ajudá-lo na sua missão, no seu desígnio, no seu propósito. Jeremias capítulo 1, versos 7 e 8 diz: porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha que lindo. Então, Deus estava falando para quem? Para Jeremias. Então, o mesmo Deus que falou com Jeremias falou comigo, está falando comigo, está falando com você. Então, aquele propósito que Deus tem para você, Deus te capacitará. Deus irá à sua frente. Por isso a importância de você ter esse relacionamento com Deus. Como eu disse no início, qual foi a razão, né, de você ter nascido ou criado? Justamente porque Deus quer ser buscado, adorado, apreciado, escolhido, né? Então Deus tem interesse em você. Não vá na onda de certas pessoas que dizem: você não presta para nada, você não é de nada, nem Deus te quer. Mentira. Opa, não importa a sua condição atual, porque Deus viu lá na frente. Então Deus pode transformar a tua situação hoje.
Quem sabe eu estou falando com pessoas que estão enfrentando uma crise complicada. Talvez você entrou em algumas enrascadas da vida, né? Talvez você não ouviu o conselho do seu pai, da sua mãe ou de um bom conselheiro e você foi na onda de outros, né? Talvez más companhias, e se entrou numa situação difícil. Mas se você está me ouvindo, então eu creio que Deus tem um propósito de hoje mudar esse quadro. Exatamente. Esse é o propósito, mudança de vida, né? Quando Jesus disse assim, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É um propósito, é uma missão. Então é o que eu estou fazendo. Então se você me ouve é porque Deus quer mudar o seu cativeiro, mudar essa situação, tirar você dessa situação difícil que você entrou, ou que você entrou porque quis ou porque se perdeu na caminhada. Então Deus tem esse propósito de mudança para você, entendeu? Acredite nisso. Então todo o seu ser vai ter esse propósito, ou o desígnio, como eu disse, né? Então, e todo desígnio, todo propósito é justamente para você resolver um problema, entendeu? É como o nosso físico, né? Os seus olhos, qual que é o propósito dos seus olhos? Você enxergar. Dos seus ouvidos, você fazer o quê? Ouvir, não é verdade? Né? Os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem, suas mãos pegam as coisas, não é assim? Seus pés andam, sua boca fala, seu nariz cheira, não é assim? Tudo foi criado com um propósito. Então tudo na criação traz alegria a Deus. Apocalipse 4:11 diz, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então entenda, meu amado e minha amada, entenda uma coisa. Tudo o que Deus criou tem um propósito específico, e justamente esse propósito específico para resolver um problema, para resolver uma situação. Então, o propósito que Deus tem para você, ou o desígnio, como eu disse no início, é justamente para que possamos ajudar o próximo a resolver uma situação. Então, se você é pai, você é mãe, é uma missão, é um propósito para ajudar os seus filhos, eles vão crescer e vão aprender isso também, e assim sucessivamente. Entendeu o que Deus disse nesse início de semana? Então se alegre, porque você nasceu com um propósito. Eu quero encerrar orando por você. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo propósito de estar aqui, pelo desígnio que o Senhor me deu. Muito obrigado, Senhor, porque eu acredito que quem ouvir esta palavra vai ser abençoado. Seja ele um jovem, um adolescente, uma criança ou até mesmo uma pessoa mais madura, com mais experiência de vida, enfim, os ouvintes, os amados e queridos que nos prestigiam nesta manhã, nesse dia, nessa hora. Abençoa, Senhor, abençoa e venha dar um direcionamento, venha dar uma ideia brilhante, Pai. Venha dar uma estratégia para esta pessoa, Senhor. Venha iluminar o caminho, o trabalho, os negócios, a família, a empresa. Esse nosso amado que me ouve agora, ou essa amada ouvinte. Deus, abençoa, Pai, que esta palavra possa estar ajudando esta pessoa a realmente entender que ela tem um propósito, ela tem uma missão, e ela nasceu para ser bênção, ela nasceu para ajudar o outro, ela nasceu para resolver um problema, ela vai ser a solucionadora desse problema, porque o Senhor a chamou, a escolheu, a designou, como designou a mim, designou a vários, a milhares. Deus abençoa os homens e mulheres, jovens e crianças, a família querida que me recebe agora, sejam eles abençoados e protegidos pelo sangue de Jesus. Proteger a todos, Pai, que tenhamos um dia de excelência e uma semana de paz, saúde e um propósito específico que o Senhor deu a nós, que possamos ajudar milhares e milhares de pessoas. Assim oramos e já te agradecemos por esta palavra encorajadora, por essa palavra de esclarecimento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, tenham um dia de excelência e, permitindo Deus, voltamos amanhã com mais uma pérola de sabedoria para abençoar você. Aquele abraço! Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.
e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.